sou João Manuel e agora a gente vai aprender a carregar um dataset aqui no nosso Orange e trabalhar também depois com a visualização desses dados. Eu vou escolher qual vai ser a melhor forma de visualizar esses dados e a gente pode decidir e deixar ou as duas formas ou a mais adequada, não tem importância. A primeira operação que a gente tem que fazer é carregar o dataset. Para carregar esse dataset, basta com que eu clique no ícone de dataset, clica, segura e arrasta, automaticamente ele vai abrir os meus datasets. Mas espera lá, professor, o que é um dataset? O dataset são bases de dados, na verdade, informações que já foram coletadas pelo Orange e que estão disponíveis para que a gente use para aprender o Orange ou para, enfim, fazer as análises desses dados que estão na internet. São dados gratuitos. Se eu der um duplo clique, ele vai perguntar qual é o tipo de dados, na verdade, qual é a base de dados que eu vou trabalhar. E eu tenho aqui carregado algumas bases de dados, mas vocês estão vendo aqui com as bolinhas cinzas, né? Zoológico, qualidade de vinho, acidente de trânsito e assim por diante. Mas eu quero trabalhar com vocês a base de dados do Titanic. Tá? A base de dados do Titanic tem um pequeno resumo que me diz que eu tenho 2.201 instâncias, eu tenho 4 variáveis e um alvo, na verdade um target. Esse target é categórico, ele tem uma categoria. Se eu der um clique aqui e fechar, a gente pode tentar visualizar esses dados de uma maneira um pouco mais fáceis, né, usando o recurso do Data Table. Então, arrastando novamente o ícone do Data Table para dentro do meu workflow, basta que eu conecte o meu output de dados, né, a minha saída de dados, com o input de dados do Data Table. Automaticamente, o Orange vai fazer essa conexão e com um duplo clique no Data Table, eu consigo visualizar os dados que eu estava falando anteriormente. Então, nós temos aqui, numa coluna cinza, Survived. Esse é os dados que a gente tem, que são target, com 2 valores apenas. Ou ele sobreviveu, ou ele não sobreviveu. Yes ou no. Além disso, eu tenho 3 features, né? Na verdade, eu tenho mais 3 tipos de dados ali. As variáveis são status, idade e sexo. O status é qual foi a categoria em que o viajante se encontrava, primeira, segunda ou terceira classe do navio, né? Além disso, além dessas 3 categorias, nós temos uma quarta, que é se ele é funcionário ou se ele é da tripulação do navio ou não. Então, na verdade, o status nós temos 4 possibilidades. Na idade e no sexo, né, a idade a gente só tem 2 possibilidades, ou ele é adulto ou ele é uma criança, né? Só temos essa possibilidade dicotômica. E no sexo também, masculino ou feminino, né? Nós temos esses dados coletados nessa base de dados. Agora, como eu faço para visualizar melhor esses dados? Eu quero que ele me faça contagem, que eu consiga filtrar esses dados de uma maneira simples. Então, fechando aqui a minha guiazinha de dados, né, de data, lá em cima, no alto à esquerda, eu tenho a possibilidade de visualização. Na visualização, eu vou escolher uma forma de visualizar esses dados que me traga informações rápidas, que eu não precise correr toda aquela minha tabela para poder visualizar e fazer toda a minha contagem. Uma das opções boas para a gente fazer isso é a distribuição. Então, eu clico, seguro, arrasto na distribuição, arrasto aqui para o meu desktop e novamente eu vou utilizar o mouse para conectar ou a saída do dataset para a minha distribuição, ou se vocês quiserem, nesse caso, pode ser a minha tabela também. Eu vou conectar no dataset, no output, para o input. E aí nós temos a possibilidade de visualizar esses dados através de uma distribuição. É o modo mais fácil de visualizar dados. 2 cliques no ícone da distribuição e pronto. Eu já tenho aqui as variáveis, eram 4, lembram? Survived, status, age e sex. Se ele sobreviveu ou não, qual era a categoria do navio que ele estava viajando, primeira, segunda, terceira, ou tripulação, a idade e o sexo. Percebam aqui que nesse meu gráfico de distribuição, eu estou dividindo todo mundo por quem sobreviveu ou não. Por que o Orange fez isso? Primeiro, porque ele era uma daqueles alvos, né, daqueles targets, com 2 categorias. Então ele já coloca para mim aqui no alto à direita qual é o rótulo: azul não sobreviveu, verde sobreviveu.
E aí eu posso escolher aqui, olha, por sexo, masculino ou feminino. Então nós temos aqui já o total de homens. Olha, só olhar aqui lá no nosso rodapé, né? De 2.200, era 2.201, mas eu vou falar que é 2.200 pessoas, ou registros, 1.731 eram homens. Por enquanto, eu sei que eles são homens, eu não sei se são crianças ou se são adultos, se eles são funcionários ou não, mas a gente tem um total de homens. É importante a gente entender aqui que a gente tem uma variável em 4 opções, né, de 4 possibilidades. Mas aqui a gente tem o total de homens e o total de mulheres, 470, tá? Ele até, quando a gente para o mouse, coloca ali a porcentagem certinha, né, de quem não sobreviveu, de quem sobreviveu. Então, das 470 mulheres, não sobreviveram 126, sobreviveram 344. A gente já tem a proporção e assim por diante, né? Se eu clicar aqui para visualizar por idade, a gente tem adultos e crianças, né? Se eu visualizar por status, eu tenho tripulação, primeira classe, segunda classe e terceira classe. Sempre obedecendo na verdade, ao rótulo de que vermelho sobreviveu e azul não sobreviveu. Então a gente começa a fazer análises aqui rápidas em relação aos sobreviventes do Titanic. Na verdade, aqui a gente pode escolher qualquer uma dessas combinações, aqui sim o total de sobreviventes, o total de pessoas que faleceram, né, que não sobreviveram, mas se eu escolher, por exemplo, por sexo e clicar nas mulheres, né, eu tenho aqui aquele filtro de 470 pessoas e se eu deixar esse gráfico clicado e a partir daqui puxar um data table, né, o que ele vai fazer para mim? Ele vai mostrar os dados que foram selecionados no gráfico anterior para o meu data table. 2 cliques aqui e a gente vai perceber que eu tenho quem sobreviveu e quem não sobreviveu. Só que agora eu só tenho o sexo feminino. Portanto, eu consigo saber quais eram essas pessoas, tanto visualmente em relação a números, quanto em relação aos dados aqui colocados nesse formato.